O que faz uma pessoa ter uma carreira de sucesso? O meu convidado de hoje cofundou um programa chamado Trace Brasil e ele fundou um fundo de investimento, o PIAR, que ajuda e patrocina os empreendedores das favelas brasileiras. Vamos juntos conhecer a carreira do Zizo Papa? Olá, Zizo. Seja bem-vindo ao Carreira e Você. E eu queria que você contasse pra gente agora o começo da sua trajetória profissional, como que você começou a sua carreira. Prazer enorme, um orgulho de ver, quando a gente fala de empreendedorismo, vocês são um exemplo fato, né? Quer dizer, tangível. Um país tão difícil de empreender, né? Acho que é difícil, a minha carreira começou muito cedo, acho que tudo quanto é experiência na vida, né? Tanto pessoal como profissional, acabam se conectando e acabam gerando caminhos, né? Eu comecei muito cedo, de forma desestruturada. Eu comecei no sistema financeiro, trabalhando ainda até no pregão Viva Voz da Bolsa de Valores, quando existia ainda, né? Que hoje é tudo automático, Online. né? Então, e eu segui um caminho sempre muito ligado a uma conexão histórica que eu tinha de família. Eu era um cara sempre fui muito responsável, sempre fui muito conectado com propósito, com sonhos de transformação, mas eu tinha um legado que eu seguia e fui programado a seguir desde que eu nasci, para trabalhar com a minha família. Tá. E eu sempre fui um cara, como eu falei, muito sério, muito responsável, tal, mas eu sempre tive uma zona de acomodação enorme e de conforto por saber que mesmo que eu buscasse várias oportunidades de desenvolvimento, no final eu tinha um espaço já garantido, meio que pré-definido karmicamente, né, para trabalhar com a minha família. O que até minha infância toda, minha adolescência e começo da vida adulta era a minha realidade. Então era aquilo que tinha sido projetado para mim e não que eu projetei para mim, né? O que aconteceu, que foi um dos primeiros grandes eventos da minha vida, né? Que foi transformador para o bem e para o mal, mesmo com todo o sofrimento que veio, foi no final da década de 90, esse grupo familiar fundado pelo meu avô, com o meu nome, né? Meu avô, ruiu. E essa desconstrução de um projeto histórico, de uma empresa familiar, etc., para mim teve vários significados, né? Teve um significado de consciência, né? De uma vida real. Teve o significado de inúmeros privilégios de vida que eu tive, porque eu tive que me conscientizar que nessa reinvenção que eu comecei a construir na minha vida, eu tinha uma base que este privilégio de ter tido acesso a muita coisa, né, tanto do lado educacional como de experiências de vida e de relações, abriu. Então essa consciência ela foi fundamental, porque eu tive que me reinventar, mas eu não comecei do zero mesmo, né? Então eu mesmo que o acontecimento familiar desconstruiu toda uma história, um legado de vida do meu avô de 50, 60 anos, etc. Eu tinha esses instrumentos, né, principalmente por causa da educação e das relações que tinham sido construídas e da motivação de construir um caminho próprio, né, de me reinventar. E esse momento você tinha mais ou menos quantos anos? Eu tinha 22 para 23 anos. Tá, né? então você já estava na faculdade. Eu já tinha terminado, eu tinha me formado, mas sempre assim, eu sempre trabalhava. Eu comecei trabalhando no sistema financeiro, fui trabalhar em banco, coisas que eu não gostava de fazer, tá? Então, eu trabalhei no ABN AMRO, na área econômica do ABN AMRO, depois fui trabalhar no Pactual, na época que não era BTG. Também pensando que eu tinha que me preparar para essa experiência que era meio que determinada cosmicamente para poder assumir a minha função como sucessor do legado do meu avô. O que foi um
um pecado, assim, para aquele jovem que eu vejo hoje, quando eu olho para trás, um pecado porque eu carregava um peso e um karma que não era meu, né? Então, assim, eu carreguei uma história que não era minha legitimamente, não tinha sido eu que tinha construído, né? E quem teve a energia, o estofo de ser um empreendedor, o risco tal, foi meu avô. Mas eu acho que ele assumiu também esse risco num outro Brasil, né? Quando a gente fala da década de 30, 40, quando ele começou tal, então acho que a realidade era outra e com diferentes complexidades, mas outra realidade, né? E essa quebra, né? Quando eu falo quebra, é quebra de história, de caminhos, né? Uma ruptura, né? Então foi uma ruptura enorme que veio com muito sofrimento, mas ao mesmo tempo muita esperança, porque eu comecei a entender rapidamente, né, que eu precisava me conectar com aquilo que mais me definia, eu precisava me conectar com aquilo que eu gostaria de fazer, com o propósito que eu gostaria de construir e com o caminho que eu queria trilhar, conectado à minha essência, né, conectado a quem eu sou verdadeiramente. E assim abriu-se um novo e completo e uma dimensão de caminhos que eu jamais poderia imaginar. Quer dizer, o que eu era capaz, o que eu poderia fazer, os projetos que eu iria me conectar na vida, né? E as portas que se abrem quando a gente se conecta verdadeiramente com o coração, né? Então, isso faz uma diferença real mesmo. Eu sou um exemplo claro disso, porque eu já me envolvi com projetos absolutamente inimagináveis com a minha história, com aquilo que eu tinha projetado para a minha vida. E sempre eu conectando com o coração, com esse propósito, todos eles, quer dizer, acabaram de alguma forma, até os que não foram tão bem sucedidos, quer dizer, de alguma forma construíram algo muito importante para mim, né? Então foi no início da década de 2000, né? Essa renovação, reinvenção da minha vida. E eu amava mídia, eu amava criatividade e tal, então eu amava tecnologia, foi quando eu comecei a me reinventar. Eu entrei em projetos, todos eles muito pioneiros, né? Foi no começo da época. Hoje é diferente, quer dizer, o IG é só um portal, mas no começo dos anos 2000 o IG era como se fosse o Google do Brasil, né? Uhum. Então foi o primeiro provedor de internet gratuita, tal, e aí era um projeto que era uma amálgama de cabeças, de diferentes visões de mundo, então tinha alguns dos principais jornalistas do país, algumas das principais cabeças criativas de publicidade, alguns dos principais financistas do país, tecnólogos, tal. Então todos aqueles que eram as pessoas que projetavam o futuro estavam lá naquele espaço. Aquele espaço criou muita gente talentosa, que eu vejo hoje por vários caminhos aí que cada um seguiu, né? E foi foi minha emancipação, minha grande emancipação profissional, de saber que eu podia me conectar com coisas, ideias e visões de mundo e projetos que eram absolutamente não aderentes com aquilo que eu imaginei fazer. Uhum. Então, eu nunca poderia sonhar que eu ia liderar projetos ligados à mobilidade, à tecnologia celular. E eu fui me envolvendo pelo coração, assim, sem ser uma pessoa muito... Eu sempre fui muito generalista, assim, eu sempre fui muito curioso de pesquisar e entender um pouco sobre tudo, tal. E quando eu percebi que muito cedo eu conectava como gestor, como líder, tal, por esse lado humano, pela conexão pelo coração, eu gostava de estar trabalhando muito com gente, independente de backgrounds, independente de histórias de vida, tal, eu percebi que aí tinha uma força. Uhum. Então eu comecei a liderar os projetos, eu era muito novo, eu tinha 25, 26 anos, aprendi demais com as pessoas que eu trabalhei, com os chefes que eu tive, com as pessoas que estavam nos times que eu liderei. E assim eu fui, quer dizer, do IG, fui liderar um projeto que era o primeiro provedor de Wi-Fi do Brasil, público, que era quando você acessava hotspots, né? A época, principalmente nos aeroportos, nos cafés, etc. Desse projeto eu fui trabalhar e uma coisa não se conectava com a outra, né? Então, assim, eu nunca tive medo de testar. Eu sempre fui muito, nesses projetos, um empreendedor corporativo. Eu gostava de pegar projetos que eram incipientes e muito pioneiros, né? Mas que estavam num crescente, né? Uhum. E que eram profundamente revolucionários. Então, foi assim que eu acabei indo parar também por 4 anos na ESPN.
para criar toda a plataforma de novas mídias, que à época era um canal de televisão, não existia essa mentalidade, né, dinâmica de você ser um omnichannel com múltiplas telas e com múltiplas frentes, onde conteúdo é o que importa e a narrativa de uma marca, tal, e foi isso que eu fui construir lá. E assim, quer dizer, foi sucessivamente os projetos que eu fui abraçando, né? Depois eu fui liderar, que eu nunca tinha trabalhado na vida, fui liderar a área de shows da Time for Fun. Eu nunca tinha trabalhado com show, eu nunca tinha... isso foi um pouco antes do IPO da Time for Fun, por isso que tem um lado de construir uma empresa que estava numa jornada, né, muito empreendedora, né? E também fui liderar shows que eu nunca tinha feito na vida, aprendi demais, sofri também com casos assim históricos, assim, desde quase ser preso pela polícia ambiental porque o Alice Cooper não queria tocar sem a cobra dele e o IBAMA baixou lá e não tinha autorização para tocar com a cobra, e aí tinha lá uns 2.000 alucinados lá em Porto Alegre, e isso tudo é experiência, né? Quer dizer, você vai conectando. Eu nunca tive medo de abraçar o desconhecido mesmo, isso eu nunca tive, assim, eu sempre fui um cara muito intuitivo, pro bem e pro mal, porque eu já errei demais, muitas decisões erradas que eu tomei, mas eu nunca me arrependi da minha intuição, né? Então, assim, eu fui sempre... Nessa intuição, eu nunca imaginei os caminhos que poderiam se construir, mas eu sempre sabia que as coisas elas vão se conectando. Então, mesmo que eu abraçasse coisas que eram completamente desconectadas até da minha própria experiência, a minha intuição e a minha vontade, curiosidade de fazer o diferente... sempre fez com que o que me dava mais alegria e motivação era abraçar coisas que eram muito desconectadas daquilo que me definia, porque eu sabia que ia me trazer alguma coisa muito mais rica. Então, assim, quando eu trabalhei no Estadão também, a ideia era de renovação de uma marca centenária e tal, e que acabou sendo o conduíte para aquilo que foi a última década, né? Que foi a mais importante mesmo profissional da minha vida, que teve um lado de empreendedorismo corporativo muito profundo, porque eu saí do Estadão com uma missão de montar uma operação de um grupo inglês no Brasil que eu nunca tinha ouvido falar. Eu tinha ouvido falar de 2 das empresas desse grupo inglês, uma delas era a WGSN, que é o principal birô de tendências do mundo, né? Que decupa e projeta tendências para a indústria de principalmente design, moda e tal. Mas em 2012, eu assumi a missão de montar essa operação desse grupo inglês no Brasil, e as 2 empresas que eu conhecia um pouco era a WGSN e o Festival de Cannes. O Festival de Cannes porque o próprio Estadão era o representante do Festival de Cannes. E foi assim, comecei num coworking sozinho, eu nem conhecia o grupo lá fora, foi muito intuição, né? E o projeto, e aí que vem, quer dizer, aquilo que eu sempre segui, que é a intuição, a paixão que eu tenho por conectar com projetos que são desconhecidos, né? Porque deste projeto, nos primeiros 2 anos, a gente foi tão bem sucedido montando a operação no Brasil, que eu acabei sendo convidado para assumir a WGSN Mundial em Nova York. Eu fui em 2014. Foi um grande desafio, foi quando eu acho que eu vivi algumas das principais paixões da minha vida, né, profissional, tal, porque eu nunca imaginei que eu ia liderar uma empresa global, né, que tem 16 escritórios no mundo, é uma empresa, a número 1 do mundo em tendências, né, só que veio com um peso enorme, porque muito daquela síndrome do impostor, por que eu? Né? Por que sou eu que fui escolhido? Se eu sou capaz, né, disso? Eu sou capaz, eu nunca, quer dizer, como é que eu vou liderar um grupo, os 12 vice-presidentes eram pessoas brilhantes, algumas das maiores cabeças do mundo mesmo, e aquilo para mim, ao mesmo tempo, foi uma alavanca de energia enorme e eu tive um pavor enorme mesmo, sabe? Será que eu vou conseguir entregar a altura? Mas eu abracei aquele projeto com a minha alma mesmo, como eu sempre fiz tudo na vida, né? Então eu me conectei profundamente com o meu coração, né, nesse projeto. E o que era uma empresa que estava muito desconectada com os seus valores, a sua missão, faltava paixão, uma marca que é incrivelmente reconhecida, uma marca que é cultuada e que as pessoas dentro não se conectavam. Quem trabalhava lá não tinha paixão. Então eu entendi aos poucos aquilo que eu fazia de melhor, que era essa conexão, né?
de uma missão, de uma narrativa, de um storytelling com esse propósito, né? Com essa paixão. E assim, esse projeto acabou me levando, né, em 2 anos foi também muito bem sucedido, e aí eu recebi o convite para assumir a Operação Irmã, que era o Festival de Cannes, que fazia parte do mesmo grupo, né? Num dos momentos mais desafiadores da história do festival, porque em 2016, né, foi quando teve um movimento da indústria de comunicação, liderado à época pela WPP, do Sir Martin Sorrell. E o Sorrell, uma semana antes de eu assumir, ele começou um movimento de tendências de questionar o valor do festival. Então, assim como questionaram o Oscar, assim como questionaram o Golden Globe e tal, quer dizer, será que isso é uma indústria muito mais para você chegar e buscar um prêmio do que, de fato, você provar que a criatividade gera valor? E isso foi quando? Isso foi em 2016. Tá. Né? Então, eu assumi o festival em 2016, né? Nessa turbulência de questionamento da indústria, porque aí eu já sabia muito a anatomia de tendências, né? Então eu sabia que quando você tem uma das principais vozes da indústria que questiona algo com a força que ele fez, você acabou gerando, né, toda uma miríade aí de questionamentos que acabaram impactando, né, e os outros grandes players de comunicação também entraram nessa mesma jornada, né, e assim virou uma tendência, quer dizer, questionar o valor daquilo que era o propósito do Festival de Cannes, que tinha 65 anos de história, mas é um negócio, é um business, é for profit, é para ganhar dinheiro. Então, assim, questionou-se muito, né, de fato, qual que era verdadeiramente o princípio e o valor que as marcas e as pessoas por trás dos grandes projetos de comunicação tinham, né? Qual era o propósito real? Era ganhar um leão em Cannes ou era verdadeiramente construir projetos de valor que conectam com o princípio das organizações, etc. Eu acho que, eu só abracei esse projeto porque eu acreditava verdadeiramente na força da criatividade como geradora de valor, né? E eu podia provar isso com dados, né? Tecnicamente, historicamente, a correlação que existia, né, entre o número de leões que empresas ganharam, etc., e a própria curva de geração de valor, né? E isso me encantava. Então, quando eu entrei nesse projeto, mesmo que foi num dos momentos de maior desafio da sua história, aquilo foi o que mais me motivou. Então, aquela energia de transformar, de fazer uma mudança histórica, né, em algo que representa tanto para tanta gente, né, foi enorme, foi de uma energia enorme para mim. E nesses 2 anos, né, de transformação, eu vivi algumas das principais experiências da minha vida, porque eu acompanhei de uma posição muito privilegiada alguns dos principais movimentos de transformação da sociedade global. Então, desde da mulher que começou os movimentos de Me Too até as grandes transformações do tecido social, né? E quando eu saí do festival, eu percebi o quanto, quer dizer, transbordar a minha energia para transformar negócios me consumia, né? Então, a saída do festival foi uma saída muito amarga para mim, porque a operação foi vendida, né? E a pessoa que era o responsável pela operação de eventos, né, que já estava conectado com o festival há mais de 15 anos, ao final ficou entre eu e ele, quer dizer, tinha 2 pessoas, que ele era o chairman, e aí resolveram e continuaram com ele, que já estava lá há 15 anos. Mas eu não tinha percebido o quanto fisicamente essa jornada, desde a quebra da minha família, né, até a ruptura, né, dessa história de vida que eu tinha, até tudo que eu botei de energia na minha vida inteira profissional que tinha impactado, né, na minha vida profissional, pessoal. Eu jogava muito energia para os outros e para mim eu não percebia o impacto que estava tendo, né? Então, eu acho que a jornada aí, o grande segundo evento, né, da minha vida, depois dessa ruptura familiar, foi a experiência de quase morrer, né? E foi sério mesmo. Um mês depois de sair do festival, né, que eu tive, eu acho que um dos eventos mais determinantes da minha jornada,
porque eu tive eu acho que foi um evento de estresse, né, profundo, que gerou uma queda, que eu tive uma fratura craniana e eu tive uma hemorragia maciça, né, como se fosse um AVC maciço e tal, e tive que fazer uma das operações mais emergenciais cranianas que existe. E aí tudo que podia dar errado deu, porque eu fiquei 1 mês em recuperação, mas depois, quando eu voltei para Londres, lá, eu tive uma coisa que eles não entendem até hoje, mas uma infecção que eu devo ter pego aqui no hospital Porque a no cirurgia Brasil. você fez aqui, você já estava Cirurgia no Brasil nesse eu momento. estava não morando no Brasil, eu estava de férias aqui no Brasil. Tá, né? quando aconteceu. Quando aconteceu. E aí eu tive esse grande evento, fiquei aqui, me recuperei, né? Com a cabeça inteira, quer dizer, uns 80 grampos na cabeça, uma coisa assim surreal. E aí que a gente vê a ideia da impermanência da vida, né? Então porque 20 dias antes eu estava no Festival de Cannes, né? 20 dias depois eu tinha saído do Festival de Cannes e estava quase morrendo, né? Então, isso mostrou, quer dizer, que essa montanha-russa que sempre foi minha vida pro bem e pro mal, porque quando eu falo montanha-russa é porque a gente sempre sabe que você sobe, sabe, você tem que saber que vai descer, depois você vai subir de novo, depois vai descer de novo. É processo vida, né? E é o processo vida. Então, assim, e a gente quando se conscientiza dessa impermanência, eu acho que a gente se conecta muito mais com todos os projetos da nossa vida, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito profissional, né? E então, nesse caso, foi isso, quer dizer, eu de repente me vi, então tive o problema no Brasil, voltei para Londres, tive a infecção, tiveram que abrir minha cabeça de novo, joguei fora 1/3 do meu crânio, porque essa parte que infeccionou, né? Literalmente, o osso joguei fora, que eu tive uma osteomielite. Depois eu tive a infecção, a gente não conseguiu debelar, eu tive uma outra infecção, que é um negócio chamado empiema subdural, que é quando a dura, que é o tecido que cobre o cérebro, infeccionou. Aí eu tive que abrir de novo, depois de sair da UTI, no mesmo dia abrir de novo para drenar e limpar, né, toda a infecção. E isso foi um processo de uns 90 dias para tentar debelar a infecção, né? Demorou, mas obviamente nessa jornada, né, de flertar com a nossa finitude, ela me trouxe muita coisa, né? Muita coisa poderosa, assim, porque a ideia da gente saber que vai morrer, ao invés de te dar medo, ela deve te trazer muita paz e deve te trazer muita energia, porque a morte, ela várias vezes as pessoas enxergam como um tabu, né? Então muita gente não pode falar de morte, não pode falar de problema, de doença e tal, quando na prática nada nos humaniza mais do que a morte, né? E a consciência dela todos os dias faz com que a gente perca todos os medos que automaticamente definem muitos dos padrões das pessoas, né? Então assim, quando a gente fala da morte e assume que ela é a base, né, da nossa humanidade, você perde o medo de fazer, de empreender, de construir ideias, de se conectar com coisas que você nunca fez na vida. Então, quando eu fui ver, eu te falei, nunca fui publicitário e fui CEO do Festival de Cannes. Nunca trabalhei com tendência e eu fui aprender o que era uma tendência. Por isso, tem o lado que vem com ansiedade, tem. Mas eu fui liderar os shows lá que eu nunca tinha feito na vida, entendeu? Eu sempre tive essa energia de querer fazer as coisas a um custo, porque vem o custo da ansiedade, será que eu vou ser capaz? Será que eu vou poder entregar? É um custo alto, mas se a gente tem a consciência de olhar para trás, quando eu olho para aquele cara ansioso tal, eu falo, não precisa disso, você não precisa, é simples, a vida é muito mais simples, entendeu? Você não precisa. Qual foi o maior aprendizado para você desse momento que você passou aí da sua saúde? Eu acho que, como eu falei, o maior aprendizado é mostrar que a gente, quando você consegue chegar e isolar e quase que neutralizar o ego, isso te dá uma força enorme. Então, assim, o período que eu fiquei... E eu tento voltar. Infelizmente, a gente volta aos padrões, tá? Então, assim, eu tento voltar a esse período porque foi o período de maior serenidade que eu tive na minha vida, né? Eu estava tomado por corticoides, eu estava inchado, eu estava com a consciência que eu podia morrer a qualquer minuto, tal, mas eu estava desconectado verdadeiramente do meu passado e da ansiedade do meu futuro, né? Então,
aquela ideia de viver o presente, como veio dessa forma, né? Eu acabei vivendo um midlife crisis, assim, condensado em 4 meses, assim. E isso me trouxe muita paz, porque o ego sumiu, né? Eu desconectei, eu não tinha julgamento de nada em ninguém, eu não me preocupava com o julgamento de nada em ninguém, eu estava só preocupado em... Eu amo cozinhar, né? Então eu ficava madrugada dentro no Food Network, que é o que me trazia paz, assim, e aos poucos, né, essa serenidade foi me conectando com aquilo que eu queria projetar e fazer para o meu futuro, né? Então, assim, foi no hospital que eu tomei algumas das decisões mais importantes, até do que leva a minha vida a estar onde está agora, né? Então, porque foi no hospital que eu sabia que a única forma de eu me recuperar fisicamente era conectar minha mente e meu coração com o meu físico, com o meu... Então, é você permitir o teu espírito aflorar e conectar, quer dizer, todos os elementos que nos faz humanos, né? Para conseguir superar, né? Então, eu comecei a projetar o que eu ia fazer para o meu físico, então eu me conectei, eu me inscrevi na Maratona de Chicago, né? E aí eu corri 1 ano depois no hospital, mas aquilo eu sabia que ia trazer energia e a disciplina para eu me recuperar, e isso foi mágico mesmo, porque o nosso corpo ele tem uma capacidade de se renovar enorme, né? Só que você tem que estar com a mente conectada e aberta para isso. Isso vale não só para o teu físico, vale para o teu espírito, vale para tudo que você vai fazer, né? Então, uma conexão, né? É uma conexão que impacta aquilo que a gente vai fazer profissionalmente, impacta o que você vai fazer pessoalmente. Então, esse primeiro passo, porque eu não conseguiria chegar e fazer nada se meu físico não estivesse apto. Então, eu foquei em separar o foco para... Eu vou me inscrever na Maratona de Chicago, eu tô com essa meta gigante, e aí vou começar quietinho andando no corredor, né? E foi assim mesmo. Então, eu me inscrevi, comecei a ter projetos, né, no hospital. Então, assim, o que eu quero fazer, o que está acontecendo no mundo. Aí eu me inscrevi na Singularity University, e aí foi muito legal, porque ia acontecer em março, eu já imaginando que em março, isso era setembro, ou não, isso era outubro, aí já imaginando que eu já tá recuperado. Eu já imaginava isso, eu vou estar recuperado, né? Então, se você vê as fotos, você fala, pô, impossível. Mas, então, vai lá, então, eu marquei, né, já me inscrevi, fui aceito, tal, fui em março para lá. E aí as coisas vão conectando, aquela coisa de você jogar energia e isso volta mesmo, porque eu sabia o que eu queria fazer, eu queria me conectar com um propósito, eu queria fazer projetos que tivessem essa visão de transformar o país, tal, que contribuíssem para isso, né, e que ao mesmo tempo gerassem valor, que fossem negócios importantes. Então, na Singularity que eu me conectei com o projeto que você falou da Trace, porque eu conheci um francês lá que viu que eu estava apaixonado, falando com todos os professores, etc. Tal, e ele se aproximou de mim, ele falou o que eu tinha de ideias, o que eu queria fazer. Quando eu falei, ele falou, você precisa conhecer o fundador da Trace. E eu fui intuitivamente, aí que vem, onde é que ele está? Ele está em Paris, nunca tinha ouvido falar, era esse ecossistema de mídia da África subsaariana, nunca tinha ouvido falar mesmo, focado em cultura negra, quer dizer, eu sou obviamente branco e tal, então eu não tinha, sabe, eu não tinha, mesmo aqui no Brasil, mesmo algumas das principais vozes negras do país não conheciam o projeto da Trace, são poucos os que conheciam, né? Mesmo o Brasil sendo aquele país a ser explorado, dada a relevância que o país tem, a importância que de todos os movimentos da cultura negra no mundo, tal. Então, eu fui intuitivamente para Paris. O Olivier tentava trazer o projeto da Trace para o Brasil há 15 anos, nunca tinha conseguido, acho que por N razões, algumas delas muito mais evidentes hoje. Tem que lembrar que isso era início de 2019, então não tinha ainda acontecido todos os movimentos de conscientização no nível que eles existem hoje, né? Não tinha tido George Floyd ainda. Então, o que para o nosso projeto foi positivo, porque eu não teria legitimidade para trazer o projeto da Trace para o Brasil, como branco, não fosse o timing, porque naquela época a realidade era outra, as portas inexistiam, as pessoas não estavam conscientes a entender o problema estrutural real que o Brasil tem, né? Aquilo que pode e muito definir o projeto de país que a gente quer ter para o futuro, né? Então, no começo foi muito fácil, foi muito distante daquilo que eu fiz a vida inteira.
foi muito solitário na minha condição de branco. E foi assim que eu fui conectando com algumas das principais vozes e alguns dos principais talentos que eu conheci na vida, né? Profissional, né? E talentos esses que precisam ter uma plataforma, né, para mostrar a real voz que o Brasil tem, a força que o Brasil tem, né? Então a ideia do projeto da Trace sempre foi essa, de poder construir narrativas conectadas à real raiz do Brasil e com um viés muito positivo, né? Construindo histórias e construindo narrativas que fossem sempre muito positivas, né? E isso foi final de 2019. Aí veio George Floyd e a pandemia, né? Ambos mostrando que um projeto como o nosso, né, que conecte com a base do país, ele era não só premente, mas é o que define, como eu falei, o projeto de futuro de país que a gente quer ter, né? Então, foi assim que a gente foi evoluindo, construindo. O projeto começou como um programa na TV aberta, à época na Rede TV, um programa de tendências, por causa dessa conexão com a WGSN. A ideia era fazer um programa de tendências que falasse sobre a cultura periférica negra urbana, e que sempre com essa narrativa positiva, né? Então, deste programa, no final de 2019, que a gente lançou no Dia da Consciência Negra... Dia do meu aniversário. Foi no dia 20 de novembro. Dia do meu aniversário. Ah, então, legal. Você vê, então você está conectada com essa história toda. Sim. E aí disso, o canal foi lançado com a NET, com a Vivo, com a Claro, né, em 2020, um canal 24/7, né, de cultura negra, de cultura urbana, de cultura da periferia, né? Isso foi meados de 2020. A gente migrou para a Globo em 2021 com o programa nosso. Então, o programa Trace Trends foi para o Multishow. Né? Eu tive o privilégio, quer dizer, aí voltando ao início da minha trajetória profissional, né? Quando eu falo que a gente nunca imagina, você não pode estar limitado às limitações que a nossa cabeça constrói. Jamais. Né? Então, e a gente constrói. E a gente constrói. A cabeça, a nossa mente tem essa capacidade enorme, né? E muito profícua de construir histórias, né? E somos muito criativos, assim, o ser humano é bastante criativo, né? Então, assim, e muitas vezes essas histórias não são reais, né? As limitações que a gente se impõe, elas não são reais, né? Então... É uma ilusão, né? É uma ilusão. Então, assim, a Trace, ela veio para novamente mostrar que tudo é possível, né? Porque como eu, na condição de branco, liderava um projeto de cultura negra, o time inteiro era negro, é negro, né? Eu até dezembro era CEO, hoje, agora, até por necessidade da transição que a gente construiu, né? Eu não podia ocupar um espaço que não é meu. A ideia da Trace era desbravar e abrir espaços, quando eu comecei esse negócio, para aquilo que é a real história do Brasil. Então, foi isso que foi feito, né? O que eu me orgulho muito, porque eu acho que foi uma contribuição necessária que a gente tinha de ter genuinamente o primeiro ecossistema de mídia negra da história do Brasil. Tanto é que a própria Globo, que está aí há 70 anos, veio se conectar profundamente com essa tese agora, após todos os movimentos radicais que aconteceram no mundo inteiro depois do George Floyd. Mas foi mais uma grande tragédia, né? De uma morte, um assassinato de 9 minutos ao vivo que sensibilizou. Isso já vinha acontecendo há décadas, né? Historicamente, né? Todos os dias você tinha histórias, né? E o Brasil, sendo o principal país negro do mundo, depois da Nigéria, era absolutamente premente, como eu falei, que isso acontecesse, né? Então, eu acho que é um projeto que muito orgulha por ser genuinamente o primeiro, né? O pioneiro a fazer isso, esse movimento no Brasil. E nesses 3 anos que vocês estão agora no Brasil, qual que você acha que é o maior desafio da Trace? São inúmeros, né? São múltiplos, assim. Eu acho que existe um desafio enorme de conscientização, existe para mostrar que é um projeto de valor, que antes de tudo conecta e pode conectar marcas, pessoas ao consumo, que você projeta essas histórias projetando de um jeito muito positivo, você cria esses microecossistemas de valor que, por sua vez, só todo mundo ganha, né? Então, a ideia da exponencialidade, né, na veia, né? A Trace, ela tem condição de representar essa exponencialidade na veia, né?
e mostrar o Brasil que a gente quer ser, como quer transformar. Não dá para a gente chegar e viver um país que tenha tantas idiosincrasias, tantas diferenças, né? É um país que tem vai ser sempre um país do futuro se de fato não houver uma conscientização enorme, coletiva, né? Que não há projeto de país com as disparidades que a gente vive, não há projeto de país com todos os sistemas que estão como estão construídos, né? Historicamente no Brasil. Então, assim, eu acho que, de certa maneira, esse projeto ele veio para contribuir um pouco para essa conscientização, né? De mudança, de transformação de consciência, de linguagem, de história, tal. Então, mas é um desafio de negócio, mídia, né? Vocês, melhor do que ninguém, sabem a dificuldade, é um desafio, né? Você empreender em mídia é difícil, né? Então, produzir conteúdo proprietário relevante gera investimento, demanda investimento, tal, muito, né? Então, mas eu acho que é um projeto que, pela coragem que tem e pelo propósito que tem, vai conectando cada vez mais, né? A gente teve algumas das principais marcas do país que acreditaram desde o início, antes, aí que eu digo, né? Tem que fazer valer, né? Bradesco, Vivo, marcas que acreditaram nesse projeto na origem, antes de ter os movimentos, porque hoje é tudo muito mais fácil, né? Então, assim, não, isso aí não tem como você não estar no eixo estratégico de qualquer negócio, de qualquer organização, você se conectar, né, com esse pilar, com os pilares de transformação do mundo e tal. Mas foram pouquíssimas as marcas que acreditaram lá nos idos, né, do nosso projeto. Eu acho que agora, obviamente, por tudo que está acontecendo no Brasil, existe uma facilidade muito maior de você chegar e construir essas pontes, né? Então... E a Piares, ela surgiu exatamente depois da Não, Tracy? foi durante, né? Porque Tá. a ideia de você focar no talento que existe no Brasil, né? Enorme, de criatividade, de veia empreendedora, de energia, né? De construção de valor, independente de histórico, de origem, de educação, técnica, tal. Eu tenho falado com alguns dos empreendedores mais incríveis do mundo, porque eu já conectei, já investiguei, já conheci muitos projetos que são dos mais relevantes, que vai de Vale do Silício a Israel, a China, tal. E assim, eu tenho visto uma qualidade técnica e uma energia, né, no Brasil, com aquelas histórias de vida das mais impressionantes de dificuldade que você pode imaginar, mas que você coloca um empreendedor focado numa tese que gera valor, que tem um potencial econômico exponencial, que concentra essa iniciativa em regiões que têm uma representação pujante do PIB, mas, por sua vez, por causa das idiosincrasias sistêmicas do país, estão desassociadas do sistema formal, né? Eu tenho visto gente absolutamente capaz, né? E gente com ideias, com uma visão de mundo, com uma visão empreendedora, com uma capacidade técnica absurda, entendeu? Então, assim, a ideia de você chegar e focar e investir em acreditar no potencial econômico que existe nas periferias do Brasil, no potencial econômico que esses projetos podem trazer, é transformadora, porque a gente quer ter teses, né, que sejam equiparadas a qualquer tese relevante de uma startup de qualquer lugar do mundo, entendeu? Mas que tenha na sua essência não só a geração de valor, mas a transformação desses microecossistemas que elas operam, né? Uhum. Então, essa ideia de você... Eu acredito mesmo que a transformação do país ela passa pelo pilar, né, de educação e empreendedorismo, né? Então, se o país revolucionasse o sistema de educação a partir da infância mesmo, né, verdadeiramente, e tivesse toda a sua grande energia focada no estímulo ao empreendedorismo, né, na desburocratização sistêmica, em você ter mecanismos de financiamento de projetos de empreendedorismo que fossem transformadores, se você gerar você conectar, né, a educação com o empreendedorismo, eu acho verdadeiramente que o país se transforma, né? Então, a base da ideia é essa. Zizo, quais dicas você daria para uma pessoa que está empreendendo agora? Então, acho que eu usei muito, né, essa noção da gente seguir a intuição, seguir o coração,
parece piegas, mas é verdade mesmo, né? Quer dizer, é você não permitir que essas amarras sistêmicas da nossa mente, né? Todos os senãos que a gente constrói, eles sejam os limitadores, né? A gente não pode ser aqui também, quer dizer, poliana, né? De achar que tudo é fácil. Ah, não, vou visualizar e vai acontecer. Não, porque vem com muita resiliência, muita disciplina, muito foco, muito estudo, tal. Quer dizer, se você se propõe a fazer alguma coisa, tem que fazer com paixão e coração mesmo. Mas sempre ter a consciência, né, que a nossa mente, ela coloca e ela impõe muitos obstáculos, né? Quebrar esses obstáculos, eu acho que é a primeira ferramenta básica para você ter sucesso em qualquer empreendimento da vida, né? Então, assim, esses obstáculos inerentes à nossa condição humana, né? Eu tô num processo, eu falo para você, tô falando para mim, tá? Então, também. Então, assim, porque isso é um processo, Mas é um né? processo. É um processo. Então, mas eu sei que foram os momentos que eu quebrei esses obstáculos. Eu nunca imaginei, quando eu te contei a história, né? Eu nunca imaginei em 2012 que 2 anos depois eu estaria liderando uma empresa global em Nova York, né? Eu nunca imaginei que 2 anos depois de Nova York eu estaria liderando o Festival de Cannes em Londres, que eu ia conhecer de conversa assim do George Bush ao Nigel Farage, que foi o cara que foi responsável pelo Brexit, né? E numa conversa assim, o Nigel Farage foi saindo de um hotel, ficamos lá conversando num beco, que eu questionando a loucura que foi esse negócio do Brexit, né? Mas assim, eu nunca imaginei que eu ia viver isso e se alguém me falasse que é isso que você pode fazer, eu duvidaria. Eu duvidaria verdadeiramente, entendeu? Então, e eu acho que é isso que a gente nunca pode perder essa capacidade de sonhar, mas também tem que ser um sonho, quer dizer, crível, né? É uma coisa que vem acompanhada de muita vontade de fazer, de disciplina, de energia, de foco, né? Porque as duas têm que caminhar juntas, né? O sonho precisa ter essa força de execução, né? Existe algum sonho, algum objetivo que você quer ainda realizar? Nossa, mas é inúmeros, assim. Eu tô só no começo. Fala aí algum pra gente. Eu acho que assim, no dia que a gente para de sonhar ou de ter projetos, a gente morreu, né? Então, eu não quero, de novo, eu quero agora que eu já usei todas as minhas vidas, né? As 7 vidas, acabou. E eu agora quero só morrer velhinho, entendeu? Então, assim, eu quero realizar muita coisa, né? Em todos os sentidos. Eu acho que tanto do âmbito pessoal como profissional, as experiências de vida que eu quero ter, as pessoas que eu quero conhecer, os caminhos que eu quero trilhar, entendeu? Eu quero nunca, jamais perder essa criança que eu tenho, né? Isso é outra coisa que eu sempre falo sempre. A criança, ela não tem limites. A criança usa a criatividade como elemento chave, né? A criança, ela ela não sabe bem como equilibrar, né? Essa coisa tô fazendo o questionamento, é certo, é errado, tal. Ela vai, segue muito a intuição, segue muito a paixão, sem medo, o coração, desprendida. sem medo, tal. Então, assim, eu quero cada vez mais me conectar com isso, entendeu? Porque eu sempre fui muito assim, mas há um custo. Eu tô tirando esse custo e eu tô ficando só com esse lado bom, entendeu? Eu tô tirando a ansiedade, as angústias, as obrigações, os julgamentos, o medo do julgamento, do terceiro e tal. No momento que eu me desprender disso, aí vai ter só o lado bom meu, que é o que eu quero cada vez mais alimentar, né? Zizo, obrigada, tá? Obrigada mesmo. Você nos ensinou muitas coisas aqui. Ensinou uma coisa que, assim, poucas pessoas eu vejo hoje em dia ter, que é uma coisa de querer essa aventura, de querer ir atrás, de correr atrás, sem ter medo do que vai acontecer. Sem ter medo da segurança, do que poderia ser certinho, sabe? Ser muito desafiador, gostar dessa parte de se desafiar, gostar dessa parte de aprender, de estar o tempo todo aprendendo com as pessoas. Isso faz toda a diferença.